Ele tinha duas metades, ele mesmo dizia, ele era metade padre e metade botânico, de uma visão de ciência. Que ele foi um dos grandes botânicos, não só de Santa Catarina, mas nem só do Brasil, mas do mundo. O Raulino foi uma pessoa muito metódica. Ele queria fazer o bem, né? E amava o estado de Santa Catarina. Ele tinha, de fato, um grande amor. Ele era muito humano, muito humano. Padre Raulino, ele nasceu aqui em Antônio Carlos, no bairro aí da usina. A residência ainda está de pé, bastante conservada. Tem o rancho dos animais e onde ficavam as máquinas e os equipamentos, né? E a casa bastante conservada. À frente da casa tinha um jardim de rosas, tinha um muro ainda à frente, tinham 2 pés de cacto, hoje só tem um, né? Ok? O ribeirão à frente, na frente ainda ficava o engenho e também ao lado tinha uma atafona, né? Tanto para fazer com farinha ou com milho. Ele vai estudar aos 13 anos no seminário de Azambuja, faz o curso seminarístico, como se dizia. Em 1936, ele está em São Leopoldo para fazer filosofia e teologia, que era uma congregação jesuíta com forte experiência científica e de educação, muito apurado. E isso vai marcar a personalidade dele. Eu entendo que nas aulas de filosofia, nos intervalos, os professores levavam para fazer passeios pequenos e passeios grandes. Isso era muito comum à época. E os padres acompanhando. E aí, entre eles, o padre Pio, que levanta informação sobre chás e remédios caseiros na vizinhança, na mata, porque havia uma solicitação do padre que orientava o presídio de Porto Alegre, né, para dar atendimento ao pessoal das cadeias, né? O Herbário Barbosa Rodrigues começa com uma certa, talvez brincadeira, uma situação meio de hobby do padre Raulino, quando ele tinha que, em Porto Alegre, coletar plantas medicinais para levar para presidiários. Mas ele, para fazer chás para os presidiários, mas ele já teve talvez uma visão, uma coisa que estava enraizada na cabeça dele, ele quis saber como era o nome científico dessas plantas. E ele começa com uma coleção particular, um herbário particular. Tem lá até hoje um herbário, 6 caixas de cedro, que era a coleção, o primeiro herbário dele, que era uma coisa que ele, como padre, ele carregava esse herbário. Esse herbário teve em Araranguá, teve em Turvo, teve em Itajaí, teve em Brusque. Era uma coisa ambulante, uma coisa particular, uma coleção particular dele. Ele deve ter chegado a um certo momento que tinha muito material. Passou por várias experiências, uma delas, como conservar isso. Então, ele guardava as essicatas em folhas de papel jornal amarradas debaixo da cama, porque não tinha lugar para guardar. No 3º ano de teologia, ele já tem uma coleção significativa, né? E aí, quando ele faz uma revisão das essicatas, aquelas pastas que tinham bolor, precisavam ser retiradas porque ficavam com umidade debaixo da cama, né? Numa dessas ele desenha um símbolo e começa a pensar que nome poderia dar para aquela coleção que ele tinha. E aí denomina com aquele símbolo, né, o Herbário Barbosa Rodrigues, que era um diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? E aí, então tem a data de junho de 1942, que se considera como a fundação do Herbário Barbosa Rodrigues. O herbário começou, agora não sei bem o exato ano em que ele construiu o herbário. Antes disso eu tinha visto, mas não tinha tido contato com ele, porque ele foi ordenado padre em 1943. Aí eu me lembro que ele esteve em Azambuja, eram cinco colegas, estiveram lá em Azambuja, fizeram um retiro lá e foram ordenados padres em setembro de 1943. E em 47 aí ele foi para Araranguá, Sombrio,
aquelas regiões onde ele trabalhou como padre, Turvo, e lá ele já começou a fazer muita coleção. Ele já colecionava e trazia muita coisa para Itajaí. Tudo que ele encontrava, o que ele podia encontrar lá, nas horas vagas ele ia juntando. Em 47 ele recebe provisão para ser professor de Azambuja. Nesse momento, o herbário está em Turvo, num depósito em cima de uma estrebaria. Ele vai para Azambuja, mas nesse momento ali, levando para cá, ele solicita à prefeitura de Itajaí a doação de um terreno, porque ele encontrou, eu acho que ele encontrou uma sociedade aberta em Itajaí, que poderia se interessar por botânica, né, e que poderiam conservar. Então, o prefeito à época fornece um primeiro lote, mais tarde o irmão do Bauer vai oferecer o segundo lote para o cara, né, e aí começa a nascer uma casa. Só que, como ele projetou uma flora catarinense, com estações de coleta, com material que ele primou por ser do estado de Santa Catarina, passou a ser um estado regional, que geralmente os herbários não têm essa característica, eles pegam planta de qualquer lugar. Então ele sempre dizia, o herbário Barbosa Rodrigues é um herbário de Santa Catarina com possibilidade de ter plantas próximas do Paraná e do Rio Grande do Sul que podem também estar presentes. Então ele teve uma característica muito própria, tá? De ser um herbário regional e de ser extremamente completo dessa região. Então ele começou a criar modelos que agora a flora de São Paulo está sendo executada, Minas Gerais, Goiás, que as pessoas começam a ter essa ideia de que precisa aprofundar nas instituições de cada estado a sua flora. Ele representa hoje o maior herbário particular do Brasil. Ele, claro, ele perde para os grandes herbários aí de universidade, etc. E ter uma representação de um tempo muito longo. Quer dizer, de 50 até hoje, tem uma coleção que representa toda essa região. Tanto que hoje o estado de Santa Catarina, por descoberta do Padre Raulino, tem 553 de espécies novas para a ciência, que é um fato inédito. Talvez nenhum outro botânico catarinense tenha tantas descobertas de espécies novas. Isso torna o herbário mais importante ainda, porque ele tem o que nós chamamos de plantas tipo. Aquela planta que serviu para descrever a planta, né, fazer a descrição botânica, ela é a base. Qualquer pesquisador do mundo que queira estudar uma planta melhor, ele precisa desse material. Então, um herbário é pesado pela quantidade de tipos que ele tem. E aí o Itajaí, que tem hoje em torno de 80 mil plantas, considerando que tem herbários até de 1 milhão, tá? Mas tem uma representação muito forte regional e de muitas espécies novas descritas. Isso foi uma obra-prima dele, né? De todos os feitos dele, isso aqui foi o máximo da obra dele. E nós atendemos pesquisadores, às vezes por ano, 40, 30, 20 pesquisadores que vêm aqui preparar os seus trabalhos de conclusão de curso, tese de doutorado, pós-doutorado. O Padre Raulino me fez a proposta de vir trabalhar aqui no herbário. Estou aqui, vai fazer 44 anos, dia 10 de outubro. E depois, em 47, ele foi transferido para Brusque, para o seminário de Azambuja. Eu fui aluno dele de 1962 a 1968. Depois lecionei com ele, né, em Azambuja. Depois fui colega dele como padre, né? A gente se torna colega, né? Éramos amigos, eu me dava bem com ele, ele comigo, né? Ele era uma figura agradável, ele era muito simples, era conversador, né? As aulas dele também eram muito simples, né? Ele dava para nós história natural, e botânica, biologia, né? Ele sabia dar o essencial da matéria, né? Com os meus 12 anos eu estava no seminário e, por acaso, eu comecei a me interessar por orquídeas e ele começou a me dar livros de orquídea. Ele começou a
a me criar, né? Tudo quanto era livro novo que tinha, ele trazia para mim, ele me sustentou nessa minha curiosidade por orquídeas. E logo em seguida, quando ele percebeu que eu tinha interesse também por taxonomia vegetal, ele começou a me levar para campo. Então, com 14, 15 anos, eu estava no campo coletando com Raulino Reitz e estava, ao mesmo tempo, trabalhando nas correções dos textos da Flora Catarinense. Ele falava muito que, ele me chamava e dizia, ó, hoje temos romance. Significava que tinha chegado mais um livro que tinha que fazer correção. Eu ficava lendo o texto para ele ficava conferindo no tempo da linotipia, que pulava-se linha, que faltavam textos. Então, essas leituras de romance foram a minha introdução com o Padre Raulino, as minhas saídas de campo com ele e o incentivo que ele me deu para estudar as orquídeas na época. Ele era uma figura, de certa maneira, carismática nas ciências, né? E ele dava aulas assim, focado no conteúdo e não na relação com os alunos. Ele nunca teve arroubos de motivação de alunos, nada disso. Agora, as aulas dele, concentração na matéria, muita explicação, né? E fundamentação das ciências. Né? Eu tive aula com ele em 66 até 70 praticamente, de biologia, botânica, astronomia. Mas ele tinha umas coisas curiosas. Terminada a aula, ou terminado aquele momento da aula, levava o pessoal para ver. Então, à noite, em astronomia, em cosmologia, ele fazia sessão noturna para ver estrelas e mapear as estrelas do firmamento. Ou então, para fazer coletas de líquens, algas, né? Ok? Conservar ali, ok? Valendo nota. Como logo inicialmente eu já me entusiasmei com o trabalho dele, etc., eram as melhores aulas do mundo. Mas não era só as minhas aulas, eu que gostava, todos os alunos adoravam porque era o professor que ia para a sala de aula e contava as coisas que ele vivia, não as coisas que estavam nos livros. Então as aulas dele eram as mais... Todos os alunos adoravam. E cada viagem que ele fazia para o exterior, cada viagem, ele vinha com uma grande quantidade de slides e ele sempre fazia sessões, inclusive extra, e os auditórios ficavam cheios, porque todo mundo queria presenciar esse processo do trabalho dele. Então ele tinha uma convivência, uma interação com os alunos muito grande, apesar de ser também muito exigente, porque ele era o prefeito de turma, que se chamava, e quando era necessário ele dava broncas extremamente sérias. Então ele tinha um lado extremamente gostoso de escutar, etc., mas também era um dos padres temidos dentro do seminário, porque ele lia as notas dos alunos, ele dizia a situação a cada bimestre, e ele dava broncas em público necessárias para os alunos, mas era uma questão típica daquele tempo, né? Eles são 4 andares, né? É o embaixo, onde era a padaria e lavação de roupa, depois a parte em cima, né? Depois o andar, que era o hospital, e em cima o seminário, né? Então, os seminaristas, quando foi criado o seminário, um andar era hospital, o outro era seminário. Então, sentiam o cheiro do éter, né? Do éter, os gritos dos doentes, das operações, né? Depois, ao lado, ficava o hospício. Então, os loucos também cantavam, gritavam, né? Era um mundo muito variado, né? Como professor, ele tinha dedicação exclusiva em Azambuja. Mas em 46, anos antes, no período de férias dele, ele foi participar de um congresso em Tucumã, na Argentina. E lá ele encontra botânicos do mundo todo, e entre eles está o Lyman Smith, de Washington. A gente sempre brinca que a botânica de Santa Catarina teve todo o seu desenvolvimento por causa de uma desgraça. Quer dizer, a malária, em 1950, praticamente impedia que escolas funcionassem, que empresas funcionassem normalmente,
Falam que muitas vezes as aulas eram suspensas porque a metade dos alunos estavam com malária. Então, uma campanha anti-malária feita pelo governo levou à união de Raulino com Klein, porque o Klein era o chefe da equipe de ecologia da malariologia, que era sediada em Brusque, onde morava Raulino também, tá? E quando Veloso, que era o grande, Henrique Pimenta Veloso, que foi o grande idealizador desse plano para acabar com a malária de Santa Catarina, descobriu que as larvas do Anófeles, que transmitia a malária, viviam dentro das bromélias, foi um grande choque, porque eles foram nos Estados Unidos procurar, lá estava o Dr. Lyman Smith, que era o maior especialista do mundo em bromélia, para que ele viesse para identificar as bromélias. Não, vocês têm lá em Azambuja um dos maiores especialistas, que é Raulino Reitz. O Raulino se interessa e vai contribuir, aprende muito, ele aprende a mapear a floresta aí, né? Quando ele diz assim, que ele precisava determinar quais eram os pontos de coleta, né? O aprendizado inicial dele foi ali naquela questão. Mário Pinotti e outros mais que estavam presentes, eles tinham assim, eles reservavam uma área de 100 em 100 metros, eles botavam um ponto de coleta e aí identificavam certas plantas. E esta inspiração serviu para mapear depois quais eram os pontos de coleta da vegetação em Santa Catarina. Essa decisão do Henrique Pimenta Veloso, que era o chefe da malariologia, de que teria que desmatar no mínimo 100 metros ao redor de todas as cidades onde tivesse o ataque da malária, porque eles descobriram de que o inseto só podia voar em torno de 50 a 60 metros, se não tivesse uma árvore ele acabava, não tinha capacidade. Então eles decidiram fazer praticamente uma grande aceiro ao redor de cada cidade. Primeiro eles pensaram assim, vamos tirar todas as bromélias, mas aí viram que era impossível. Aí, então eles resolveram derrubar as árvores. Então o padre Raulino teve que contribuir, e ele sempre usava essa expressão quando falava com a gente tem que ter vítimas da ciência. Tá? Ele entendia de que para o bem da sociedade, para o bem da ciência, tinha que ser feito esse acero como a única saída. E foi, de fato, a ação que começou a baixar o nível de malária em Santa Catarina, foi essa ação de destruição das bromélias através da derrubada das árvores. O Museu de Azambuja nos ligou muito, né? Ele foi muito ligado a esse museu, que é uma obra de arte. Alguns criticam que o padre Raulino teria roubado a arte sacra das igrejas do interior, né? Tudo bem que possam pensar isso, mas na década de 50, se não tivesse feito isso, não teria sobrado nada. Hoje tem consciência disso, né? Naquela época não tinha. Então ele foi e recolheu aqueles santos feitos pelos colonos, né? Coisa muito simples, né? E salvou esse patrimônio, né? Ele salvou. E foi comemorando o centenário de Brusque, né? A inauguração, 1960. Oficialmente, eu gostaria de deixar registrado, eu li este texto, não sei se ele existe hoje, uma carta de Dom Joaquim Domingues de Oliveira autorizando o padre Raulino Reitz a receber todas as peças das paróquias subordinadas à arquidiocese que o pároco autorizasse, inclusive as obras de arte que estão na catedral, né? Foram autorizadas. Só que na época não se tinha o que se tem hoje. Eu te autorizo, assina aqui, e uma cópia para ti e eu registro em cartório. Chegava em Azambuja, as peças eram catalogadas, havia uma etiqueta, procedência, um breve histórico, dimensões, como se faz hoje com uma catalogação de uma peça, né? E eram colocadas no livro de tombo. Mas com a saída do Raulino de Azambuja, quem continuou a fazer isso não registrou mais as peças no livro de tombo. Então, o livro de atas não tem a coleção de peças iniciais, né? Mas tem fotografias. Elas foram autorizadas por Dom Joaquim.
Nenhum padre tiraria qualquer peça de uma paróquia sem ter a ordem daquele bispo português muito mais exigente do que ele. Dom Joaquim era um cara, entende, assim, rude quanto a isso. Aí nós trabalhamos juntos como professores. Ele, professor de botânica, ele saía, ele lá lecionava segunda, terça e quarta no seminário. Quinta-feira ele se arrancava para o mato, ele com o Roberto Klein. Então o que ele queria? O levantamento de todas as plantas de Santa Catarina. Creio que ele chegou a 96, 97% de todas, né? Descobriu plantas novas, variedades, gêneros, né? Então ele queria isso. Teve um plano de coleta, dividiu o estado em áreas, né? E foi enfrentando área por área, né? E a especialização dele, o coração dele, estava na bromélia, né? Era questão de horário, ele era um cara sagrado nos horários dele, tá? Isso fez com que também as saídas de campo, a programação, todo o trabalho dele, uma busca de perfeccionismo muito forte, marcou a vida dele. Mas o que marcou na botânica do mundo, vamos dizer assim, foi a sua metodologia de coleta para o estado de Santa Catarina. Era padrão, e continua sendo um padrão até hoje, de que os botânicos vão para o campo e vão, assim, no sentido errático, quer dizer, se acha uma planta, coleta, etc. Não, o Padre Raulino estabeleceu quadrados, parcelas de 1000 por 1000, que ele fez picadas internas, e a ideia é de que essa parcela fosse totalmente coletada, e enquanto tivesse alguma planta desse interior que ele não conhecesse, ele voltava na área. Então ele esgotava a possibilidade de descobrir todas as espécies que ocorressem aquelas áreas ali. Inicialmente eram 64 pontos de coleta, e em alguns momentos, quando começa a coletar o material, ele percebe que tem tanto material para ser coletado que ele prefere fazer um segundo ponto um pouco mais distante. E aí ele estende oficialmente, em 66 já é oficial, 180 pontos de coleta de plantas em Santa Catarina, que ele cumpre religiosamente. O trabalho consistia no seguinte: primeiro, verificar qual é a data que ele deveria estar lá, no mínimo 4 vezes nas estações, né? A data de saída da excursão tinha a ver com a lua, ele também estudou lua. Por exemplo, ele descobriu que nos períodos de lua cheia choviam menos do que nos períodos de vazante. Então as excursões eram programadas conforme a lua, né? Geralmente ele levava o Roberto Klein, muitas vezes o Roberto não pôde porque tinha envolvimento com escolas, né? Ele ministrava aulas, né? Mas sempre em 3, 4 pessoas, e algumas vezes trepadores, como eles chamam, pessoal que era capaz de subir numa árvore ou com olhos de lince, como eles diziam, né? Localizar uma orquídea lá na ponta, né? Verificar que ela estava em flor e precisar coletar aquela flor. O padrão de campo de Raulino Reitz e Roberto Miguel Klein eram de excursões semanais, às vezes até de 15 dias de campo. E a gente brinca, ele brincava também que ele gastou 4 jipes novos que ele comprou, ele gastou esses jipes no campo, ele andava sempre com 2 socorros, porque ele precisava disso. E não só o jipe, ele tem na literatura dele mostrando que ele chegava a muita coisa, tinha que andar a cavalo, tinha que andar de barco, quer dizer, ele usava o recurso que tinha na época. E a gente sempre coloca que o valor desse trabalho do Padre Raulino Reitz está exatamente nessa fase que foram feitas as coletas botânicas, nenhum estado do Brasil teve isso, quando ainda o estado era coberto de vegetação. Por isso foram achadas tantas espécies novas, tá? E tantas descobertas, porque estava numa fase ainda de que havia muitas florestas. Outra coisa curiosa da saída de campo deles é que eles juntaram muito bem o perfil Raulino e Klein. Por quê? O Raulino era muito voltado às epífitas, bromélias, orquídeas, aráceas, enquanto que o Klein era voltado para as árvores. Então eles dividiam no campo o trabalho. Cada um tinha uma capacidade de observar
coisas específicas. Encontrou um homem que foi muito importante no trabalho dele, Domingos Fossari, que desenhou todas as plantas dele, né? Fossari tem uma habilidade muito grande para desenhar uma planta, a folha com as nervuras, né? Isso não pode ser fotografado, né? Tem que ser de fato pintado, né? E Fossari foi o encontro dele, né? Esse livro de bromélias, Fossari fez belíssimo, né? E salvou, né? E depois ele foi trabalhar no Rio, né? Então ele vinha todos os meses. O interessante é que os diretores do Jardim Botânico do Rio eram cargos políticos. E se tem na figura do Padre Raulino, o primeiro diretor dessa fase aí do governo, antigamente eram técnicos, mas depois, na República, vamos dizer assim, tá? Os diretores do Jardim Botânico eram todos políticos. E de repente tem a posição de ser um técnico, um botânico famoso, que vai ser o diretor do Jardim Botânico do Rio. E depois ele voltou. Foi assim, para nós um alívio quando ele chegou. Nesse período ele dá os grandes lances aí. Eu acho que ali ele conduz a política governamental para essas questões de preservação. Ele ganhou o Prêmio Global 500. Chico Mendes, quando ganhou, foi um barulho no Brasil todo, né? O Padre Raulino também ganhou, né? Mas ninguém o levou, ninguém o recebeu, né? Ele não teve, e nem fez questão também, né? Ele não tinha essa pretensão. Tinha trabalhos suficientes para ser visto como uma grande personalidade e por isso foi homenageado como o Prêmio Global 500, tá? Quer dizer, ele tem, a gente brinca, mas com certeza ele é mais conhecido no Kew Garden na Inglaterra, no Smithsonian nos Estados Unidos, tá? No New York Botanical Garden, nos grandes herbários do mundo. Falou em Raulino Heights, ele é conhecido. Então não seria difícil ele ter essa coisa de ganhar o prêmio. Agora, isso não foi uma coisa que representou tanto assim para ele, eu acho. O que ele tinha uma coisa muito forte que ele queria era terminar a vida publicando a Flora Catarinense. Quer dizer, ele tinha uma meta na vida. Ele sempre apregou isso. Eu quero buscar os recursos, eu quero buscar a equipe para acabar a Flora Catarinense. E ele faleceu na prefeitura quando ele estava sendo homenageado. Ele e o Dr. Roberto receberam o Prêmio Global 500. Dia 19 de novembro foi marcada essa audiência ali na prefeitura. Nós fomos lá, daí cada um representante dos partidos fez uso da palavra. Depois deram a palavra livre, ele pegou o microfone, cumprimentou a plateia e falou o seguinte: peço licença aos senhores para continuar falando sentado. Voltou para o lugar dele, sentou e foi desfalecendo, faleceu ali sem um gemido, sem um grito. Olha, foi duro. Passar assim na frente da gente morto, com os olhos, as pupilas já dilatadas. Daí o Jurandir veio e me entregou a carteira dele de documentos, né? E os óculos dele. E assim ele foi levado para o hospital. Eu acho que foi em 3 minutos eles estavam no hospital, mas ele já havia morrido ali. Então ele, ao mesmo tempo que era sacerdote, era um grande botânico taxonomista e era um grande administrador. Tanto que ele não deixou só o herbário em Itajaí. Foi ele que criou a Fátima, a Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina. Ele criou o primeiro parque de preservação, que foi o Morro do Baú. Ele criou a Serra do Tabuleiro, que foi o grande parque hoje do estado, e dali para frente várias outras unidades de conservação foram criadas. Então ele tinha uma visão extremamente ampla, tanto de conservação, como de sacerdote, como administrador.
Esse cata é um grande patrimônio que ficou para a humanidade, mas penso que a grande riqueza do herbário em si seja a rede de botânicos mundiais que ele criou. Ele falava isso, né? Todas as plantas são úteis, não há nenhuma planta inútil. Então toda planta tem que ser preservada porque não conhecemos todas. E toda planta tem um remédio, né? Toda planta é útil como medicamento e para o futuro da humanidade. Ele era um homem da natureza, né? Proteger a natureza. Nós, querendo ou não querendo, nós dependemos da natureza. Dependemos. Padre Raulino deixou muita saudade. Muito mesmo.